Olá, alunos e alunos, sejam bem-vindos à nossa primeira audioaula de História 1, Formação da Sociedade Brasileira. Então, os objetivos da nossa primeira audioaula seria compreender a formação da sociedade brasileira através das 3 matrizes étnicas no Brasil. Mas nessa aula vamos se ater somente à indígena e à europeia. Então, a gente tem lá os nativos brasileiros, que são os indígenas, os índios. Então, quando os colonizadores europeus chegaram no continente americano, se depararam com os primeiros habitantes humanos dessa terra, e por inicialmente pensarem que haviam chegado à Índia, os chamaram de índios. Então, os europeus acreditavam que, chegando nas Américas, eles tinham encontrado o caminho das Índias. Lembra lá, no primeiro trimestre, que nós vimos que os europeus, através do expansionismo marítimo, né, queriam encontrar uma rota marítima para chegar às Índias na busca das especiarias advindas de lá, né? E eles acabaram chegando nas Américas, onde eles não tinham contato, não sabiam sobre esse continente. Então, os índios, ou ameríndio, ou nativo americano, são os nomes dados aos habitantes das Américas, antes da chegada dos europeus e seus descendentes atuais. Então, os ameríndios, os indígenas, né, ou os nativos americanos são as pessoas que já viviam aqui no continente americano. Então, a chegada dos portugueses do Brasil promove um primeiro contato com os nativos brasileiros, que eram os índios que aqui viviam. Então, hoje o Brasil vive cerca de 460 mil índios, distribuídos entre 226 sociedades indígenas, que perfazem cerca de 0,25% da população brasileira. Antes dos europeus chegarem aqui, as nações indígenas eram em torno de 6 milhões de habitantes, né, dos quais metade, né, morreu com as doenças trazidas pelo homem branco, assim como a dizimação através de guerra e extermínio em massa da população indígena. Então, as terras americanas e brasileiras eram consideradas pelos europeus um paraíso perdido. Por que um paraíso perdido? Porque eles buscavam ouro e pedras preciosas e também extrair todos os recursos naturais que aqui tinham, né? Então, o paraíso perdido sofreu exterminações e escravizações de muitos de seus ameríndios. Então, foi um processo de colonização, o primeiro contato, né, do homem branco foi um contato pacífico, né? Depois foi um contato de dominação e escravização das nações indígenas. Então, primeiramente, né, o que os europeus fizeram? A destruição sistemática das nossas florestas, né, a degradação do nosso meio ambiente, né, uma dramática história de colonização, então uma processo de colonização de imposição das ideias eurocêntricas, das ideias europeias aos povos que aqui viviam, né? O passado dos nossos índios. Então, existe um passado indígena do qual remonta a nossa identidade sociocultural brasileira, né? Vamos ver então. Então, as pesquisas atuais ampliaram nossos conhecimentos que permitiram corrigir alguns erros e preconceitos sobre as populações chamadas por muito tempo de. Então, nós temos um imaginário coletivo, né, que define o indígena como sociedades primitivas, como pessoas que viviam paradas no tempo, né, e incapazes de fazer história, por não haver uma história escrita, né, e sim uma história oral e uma cultura material preservada como resquício da sua história. Eles disseram que era um povo que não podia fazer história, um povo que não tinha história, né? Então, um povo sem história é um povo sem identidade. Um povo sem alma, né? Por conta da visão teocêntrica, né? A ideia de um povo atrasado e a ideia de um povo sem cultura. Então, essas denominações, elas são colocadas de forma pejorativa em inferiorizar as nações indígenas
indígenas que aqui vivem por questões impositivas da cultura europeia, né? Então a palavra índio não representa uma realidade única, geral, uniforme. Ou seja, a gente não pode colocar no estereótipo ou na construção do que é ser índio na sociedade brasileira a ideia de que eles são atrasados, que eles são um povo sem cultura, um povo sem alma. E sim um povo que possui uma cultura diferente da cultura do homem branco. Essas características, elas são classificações criadas pelo homem branco. Então, existe uma pluralidade de formas e organizações sociais indígenas. Então, uma vasta cultura, uma vasta organização de sociedades indígenas espalhadas por todo o território brasileiro, né? A história do povo brasileiro não começou com a chegada dos portugueses. A história do povo brasileiro começa desde os habitantes que aqui viviam na terra depois chamada de Brasil, né? Então, uma das dificuldades para a compreensão da história dos povos indígenas é a ausência de fontes escritas. Então, como eu havia falado anteriormente, os povos indígenas preservam a sua identidade histórica através da oralidade, através da preservação dos seus ancestrais, da preservação do resgate da oralidade transmitida pelos ancestrais. As fontes escritas que existem trazem a visão do colonizador. Então, tudo que tem escrito do indígena seria através do homem branco e não do indígena. Outras fontes históricas nós podemos recorrer para resgatar a história indígena. Então, fontes orais, fontes arqueológicas e o estudo etnográfico, o estudo antropológico, né? Então, seria nesse viés que podemos resgatar a história indígena. Cada grupo indígena tem as suas características, mas podemos observar alguns pontos em comum. Todas as culturas indígenas possuem umas características peculiares, né, que vamos ver agora. Então, primeiramente, só utilizam da natureza o que precisa para viver, ou seja, eles extraem da natureza a sua subsistência, ou seja, a existência da sua vida, assim como nós, mas nós temos um processo desenfreado de destruição do nosso ambiente, do nosso habitat. Os indígenas preservam a sua casa, preservam o ambiente, preservam o seu habitat, né? Então, a terra é propriedade de todos do grupo, ou seja, as comunidades indígenas são a ideia de comunidades é que tudo aquilo que existe dentro da terra aonde eles vivem, tudo que é produzido por eles pertence a todos que vivem naquele espaço. Então, existe essa ideia de que as comunidades elas preservam o seu espaço geográfico, o seu território. Eles vivem em aldeias, né? A grande maioria deles, como vocês sabem, né? Vivem nus, mas usam enfeites, pinturas e adornos. Algumas culturas, né, se adaptaram à cultura do homem branco e hoje utilizam vestimentas, utilizam roupas, né? Mas uma grande maioria das nações indígenas, elas vivem como vieram ao mundo, né? As crianças indígenas aprendem com os mais velhos, há um respeito à tradição da preservação da identidade, que seria o respeito às pessoas mais velhas, que são os ancestrais, que são as pessoas que deram condições para que as pessoas atuais existam, né? Rituais e festas em grupo, né? Existem ritos de passagem, né? Existem festas de comemoração, por exemplo, da colheita, comemoração de casamentos, né? De união entre relacionamentos, né? Dentro das aldeias indígenas. Um rico material artesanal, né? Existe bastante artesanato, é uma coisa peculiar a todas as culturas indígenas espalhadas pelo Brasil, né? E tem um líder, né? Um líder chamado o chefe da tribo, que seria o cacique. Então, o cacique é que organiza a vida em sociedade dentro da aldeia indígena, né? E existe também o pajé, que é o mentor espiritual, né? Ele é o mais velho, né, de todos os habitantes que existem na aldeia, e ele é o que detém o segredo da história indígena, né, da história da tribo, assim como a ideia daquilo que temos como preservação da identidade cultural do povo indígena passado pelo pajé. Então o pajé tem, além de ser um líder espiritual, é o que preserva a identidade histórica das aldeias indígenas.
a contribuição para a cultura brasileira. Então, como a gente sabe, né, as receitas culinárias e medicinas, né, então a gente tem uma vasta culinária que tem uma base indígena, assim como uma grande homeopatia criada pelas plantas medicinais que os índios sabem, que os índios conhecem, né? Então, lendas e superstições, a maioria de lendas e superstições em volta das culturas indígenas foi reproduzida pela visão eurocêntrica, né? Pela visão do homem branco, né? Instrumentos utilizados como rede, arapuca, pesca com anzol, arpão, arco e flecha, e muitos outros tipos de objetos criados pelos indígenas, né? Alimentos que que o homem branco não conhecia, né? A mandioca, o inhame, a batata doce, amendoim, moqueca, canjica, né? São todos oriundos da cultura indígena, né? Uso de cabaça cortada ao meio usada como um utensílio, né? A cabaça seria como se fosse uma bacia, né? E utilizada para beber alguma coisa, comer alguma coisa dentro, né? Várias palavras do nosso vocabulário são contribuições do índio, né? Abacaxi, arapu, carara, capim, catapora. Então a gente tem um rico um rico vocabulário oriundo da cultura indígena, vindo da cultura indígena, né? Então vamos ver agora os nativos sob o olhar do europeu. Então o eurocentrismo, né, acredita, né, a visão dos europeus de que, primeiramente, eles se encantaram com os indígenas, né, tendo uma visão exótica deles e um estranhamento pela forma como eles viviam como eles viviam a sua cultura, né? Então eles não entendiam a cultura do indígena e achavam que a cultura deles era inferior à cultura do homem branco, né? Os conquistadores europeus trataram logo de explorar as populações nativas, superando as vagas impressões iniciais positivas ou negativas. Então a ideia, primeiramente, era ser amigo deles, para depois conquistá-los e dominá-los e escravizá-los. Essa era a intenção do homem branco, né? Então cada metrópole buscou desde cedo usar em seu benefício tanto a capacidade de trabalho dos ameríndios quanto as próprias rivalidades entre os povos para explorar riquezas ou para enfrentar grupos mais arredios ou hostis. Então cada processo de colonização teve uma construção direcionada para domínio e exploração das nossas riquezas, das riquezas que a metrópole queria usufruir dos locais onde eles estavam colonizando. Então, por exemplo, né, a colonização portuguesa, podemos, entre aspas, dizer que foi um pouco mais branda que a colonização espanhola na América, porque a espanhola foi um massacre sangrento, né, das populações indígenas por conta da busca do ouro e da extração de recursos naturais. O Estado português teve a preocupação de submeter a população nativa ao esforço da defesa e exploração de seus domínios no continente americano. Então, primeiramente, os portugueses queriam que o índio trabalhasse para os portugueses, assim como protegesse o território que os portugueses disseram que eram deles, né? Então, os indígenas foram tratados como parceiros comerciais no escambo do pau-brasil ao longo de toda a costa, né? Então, primeiramente, os portugueses exploravam o pau-brasil e colocavam os índios para trabalhar e para extrair o pau-brasil. Então, para o Estado português, né, garantir o bom relacionamento com os indígenas de modo a garantir a participação nativa na atividade produtiva e na defesa do território contra concorrentes estrangeiros. Então, para os portugueses era importante, né, ter os indígenas a seu lado na questão do policiamento do território. Não deu muito certo, né? Porque o indígena começou a perceber que ele começou a ser colocado na condição de escravizado, e isso não agradou ele e fez com que muitas nações indígenas se revoltassem contra o homem branco, né? Para os colonos proprietários das terras, né, a prioridade era encontrar mão de obra barata. Barata não, mão de obra gratuita, né? Porque não se pagava nada para o indígena escravizado. Guerras justas. Então, os homens brancos achavam guerras justas por conta de que acreditavam que estavam fazendo bem para a sociedade, fazendo bem para
vida daquelas pessoas, né? Dizendo que eles eram povos mais evoluídos que os indígenas, né? Com a colonização, os nativos tinham duas opções. Então, primeiramente era ou submeter-se à condição de escravizados ou resistir, né?